Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. É muito bom, é muito gostoso estar nesta tarde de sábado aqui, todos juntos, participando, recebendo auxílio, amparo, amor da espiritualidade maior, aprendendo quando a gente aprende. A gente não aprende sozinho, a gente só pode aprender com os outros. Então a gente aprende com quem faz palestra, a gente aprende realmente escutando, aprendemos até com as dificuldades da vida, né? Assim, pois quando a gente não se revolta, a gente aprende. Quando a gente se revolta, a gente acaba perdendo. Então a gente tem que aprender, entender que tudo que está acontecendo em nossa vida é aprendizado para que estejamos evoluindo. Buscarmos forças, ir até um lugar que possa nos ajudar, nos esclarecer, dar motivação para continuarmos. O lugar é este. O lugar é agora, o lugar é dentro da doutrina espírita. Não importa qual seja o centro, qual seja o templo, o importante é estarmos lembrando que temos que ter como templo o universo. E temos que lembrarmos que nós somos parte deste universo. Lembrarmos que precisamos evoluir, caminhar e crescer cada vez mais. E as oportunidades para nós são infinitas. Nós que temos dificuldades em apercebermos destas. Pois a gente vive ainda enclausurado na carne, enclausurados nos momentos físicos e esquecemos os momentos espirituais. O lado espiritual é maravilhoso e sem ele o lado material não se movimenta, não vai à frente. É a mesma coisa que uma planta sem terra, ela vai morrer, sem água. Então precisamos lembrar de que precisamos viver isso em nossos corações, sempre, o lado espiritual, darmos um pouquinho, tempinho para cuidarmos do espírito, pois a gente quer, né, comer 3, 4, 5 vezes por dia, mas agora estarmos buscando espiritualidade, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Chegará um tempo, como diz os espíritos, que estaremos alcançando isso, estaremos buscando isso com uma afinidade da mesma forma em que nos alimentamos do corpo, alimentaremos do espírito. E o alimento do Espírito estará sempre fonte divina do Criador. Então entenderemos Ele, precisaremos menos da matéria, menos do alimento material e mais do alimento espiritual. Está longe, tá bom, gente? Dá para pensar ainda na lasanha, na pizza, aí, no churrasco da vida, tá bom? Mas vamos caminhando para que a gente chegue lá, né? Assim, para que a gente alcance essa jornada. Precisamos. É nosso irmão Eslabão, vem bem de longe, viu, gente? Vem da praia, fica lá o tempo todo na rede, lá, né? Nossa, na praia ali sossegado, tomando um banho de mar, assim. E hoje ele vai falar sobre um tema bem bacana, do capítulo Sede Perfeitos, Superiores e Inferiores, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom, gente? Então fique à vontade, tá bom? A casa é sua, com a palestra para você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Que a paz e a luz do Mestre Jesus se faça presente no íntimo de cada um de vocês que aqui se encontra. Hoje fiquei sabendo que eu posso falar por 3 horas. Porque eu quando falo nas quarta-feiras me deram 30 minutos e eu descobri que é 40. Quer dizer, então eu estou com vários 10 minutos daí. Eu vou usar hoje. Brincadeira, né? Rafael falou ali do churrasco, da pizza. Para quem estava aqui no salão e ouviu a mensagem do estômago, né? Então, aí fica na responsabilidade de cada um. Não é proibido comer a pizza nem pensar no churrasco, né? Sim, mas com moderação. Com responsabilidade e moderação. Exatamente isso. Gente, não era eu que ia falar, era a nossa irmã Eliane, mas a nossa irmã está de repouso, está se recuperando, está tudo bem, nada demais. E aí outra pessoa ia falar, que era a Sandra. E aí, aqui chego eu para trabalhar, para me conectar com a casa, e a oportunidade me é dada. Então, primeiramente eu quero agradecer a Deus, a Jesus, a José de Mococa, a casa, a Sandra, a nossa irmã Eliane também, porque é uma bênção a gente poder ter a oportunidade de trabalho. E essa oportunidade de trabalho que veio, que se apresenta para mim, não é para me fazer melhor do que ninguém, ou como
diz aqui o tema que nós vamos tratar, superior a qualquer situação que se apresente. Não, muito pelo contrário. A espiritualidade ela é muito sábia. Ela conduz as coisas de forma que, no primeiro momento, a gente nem sabe o porquê. Mas eu intimamente sei o porquê que eu estou aqui. Numa outra oportunidade, quem sabe, eu vou revelar, né, para não estender muito. Mas eu sei que não é por acaso. E aqui eu estou, humilde e me colocando na posição de igual. De inferior, não. Por quê? Porque somos todos irmãos. Estamos todos caminhando. Inferior eu era no passado, e talvez não muito distante. Superior, também posso me considerar, porque sou superior a mim mesmo. Não sou superior a perante ninguém. Sou superior ao meu ontem, ao meu homem velho. Então, sim, essas coisas a gente valoriza. E a lição que trata sobre superior e inferior está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é o capítulo que nos diz: sede perfeitos. Para sermos perfeitos, a gente tem que ter alguns passos. Perfeitos no sentido de perfectíveis, porque perfeito, único mesmo é só Deus, né? Mas a gente vai caminhar lá. No item 9 a gente tem essa lição: superiores e inferiores. E aqui a gente vai fazer uma leitura e fazer uma reflexão depois. Diz assim: a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando. Tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma e nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que a exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. Aqui a gente pode identificar nas situações da nossa sociedade, né? Que por vezes a gente olha esses nossos irmãos que detêm uma certa superioridade em termos de uma caneta, em termos de uma posição, e a gente por vezes também tem aquele olhar nosso, né? Poxa, mas esses caras que estão mandando aí, se fosse eu. Percebe que essas pessoas não estão ali também por acaso? E que a nós não cabe esse pensamento. Não é que a gente não possa se sentir, né, e ter aquele nosso momento de indignação sem nenhum tipo de sentimento. Porque é triste, na verdade, quando a gente olha um irmão que detém o poder, falando não de política, mas de um modo geral daqueles que governam, e fazem mau uso. Porque o nosso olhar é sempre o contrário. Poxa, esse irmão está ali por um motivo. Agora, se ele não está fazendo bom uso disso, aí a responsabilidade já não é nossa. A nós não cabe o papel de julgadores, como a gente sempre fala, né? E esse irmão vai responder sim por isso. Quando a gente fala que o Brasil não é um Manaus desgovernado, eu já falei numa outra oportunidade aqui. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Livro de Humberto de Campos. Quem quiser ler e estudar aquele livro vai entender exatamente o contexto do que nós estamos falando e também do que estamos vivendo. Apesar de que o que nós estamos vivendo também já foi predito por Jesus. Então, gente, tá tudo certo. Dentro de uma ordem que não somos nós que vamos mudar. As coisas aparecem
nas nossas vidas de forma a não compreendermos o porquê de que essas pessoas, de quem é que pode fazer o diferente, está fazendo mau uso. Mas assim, o papel que nos cabe é exatamente o contrário. Primeiro, nenhum tipo de julgamento. Porque quando julgamos, quando apontamos, a gente tem que pensar que posição que a gente está. Melhor? Inferior? Igual? Ou queremos ser superiores? Porque aí pensa assim, não, eu quero ser superior porque daí eu vou tirar eles de lá. Tá, mas só por isso? Aí pode ser um orgulho, né? Tem que tomar cuidado. O depositário da autoridade de qualquer extensão que esta seja, desde a do Senhor sobre o seu escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados, e as faltas que esses pudessem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação, ou dos maus exemplos recebidos recairão sobre ele. Justiça e a lei divina. Da mesma maneira, maus exemplos recebidos, da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois no seu destino é fracassar no seu cumprimento. Aqui está claro, né? Se fizermos mau uso, fracasso. Fracasso, responsabilidade. Responsabilidades, vamos responder. Simples. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em suas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade em seu redor? Também perguntará ao que possui alguma autoridade, que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para os amparar e os ajudar a subir até mim. Percebe o mecanismo aqui? Ora, estamos numa posição de superior com um propósito, e ora, numa posição de inferior para subir. Esse inferior, gente, não é aquele inferior de nos rebaixar. Não, é essa a diferença. Quando ele fala do dinheiro ali, é interessante, né? A gente diz assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar. Vou fazer doação para casa espírita, vou ajudar muita gente. Mas eu acho que eu também vou dar uma viajadinha. E se eu for fazer aquela minha viagenzinha, que não é proibido, eu posso de repente não ajudar, né? Porque, poxa, se eu também doar lá, eu não vou conseguir viajar. Percebe a questão do dinheiro como é complicado? Porque a gente fala, mas e aí? Até o momento de recebermos esse prêmio na mão, até o momento em que recebermos a autoridade, como é que a gente vai se comportar? A gente tem que se fazer essa pergunta. Porque esses irmãos que recebem isso, por vezes se perdem por não se perguntar. Pois justamente não pararem para refletir, por que eu sou tão poderoso? Por que eu detenho esse poder de mando? Por que eu tenho esse dinheiro? E aí a gente comete esses erros aqui, pelas nossas invigilâncias. A gente faz mau uso do nosso poder, do dinheiro. Mas todo mundo vai fazer isso? Não, dado o grau de moralidade de cada um, dado o grau de progresso de cada um, dada a responsabilidade do livre-arbítrio de cada um de nós. Porque, como a gente sabe, nada fica oculto. E se nós infringirmos a lei e os propósitos dessa posição em que a gente se encontre, vamos responder. E aí, mais à frente ele vai dizer, o superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo ensina que, se eles hoje lhe obedecem, na verdade já podem ter dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde,
e que então será tratado, por sua vez, como os tratou. Causa e efeito. Então, é transitório. Isso tem que ficar muito claro. As posições, elas podem ser mudadas a qualquer momento ou numa próxima existência. Então, percebe, de novo, quando entra a nossa responsabilidade para o que nós somos hoje, para o papel em que nos encontramos hoje, é nós para com nós mesmos. Quando a gente fala que eu tenho que ser melhor, eu não tenho que ser melhor sobre ninguém. Eu tenho que ser melhor sobre mim mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem, de sua parte. E não são menos sagrados. Olha que interessante, não são menos sagrados. Se também este é espírita, e aqui agora é para nós, sua consciência lhe dirá, ainda mais fortemente, que não está dispensado de cumpri-los. Por que a gente fala que quando é espírita não está dispensado de descumprir? Porque nós, dado ao nosso conhecimento, ao momento em que nos encontramos, a gente sabe, nunca vamos poder dizer, eu não sabia. Essa não vai colar, né? A gente já combinou isso aqui, vamos ter que achar outra desculpa. Por quê? Porque a gente já tem consciência dessas coisas. Por isso que a doutrina é maravilhosa. A doutrina não nos faz superior a ninguém, aos nossos irmãos de jornada, mas ela já nos dá a compreensão necessária para fazermos o discernimento dessas questões, para fazermos o discernimento do nosso melhor caminho, das nossas melhores escolhas. Bom, mas eu estou numa posição de inferior agora. Ok, não sou injustiçado. Não sou um coitadinho. Ah, coitadinho de mim, agora eu sou mandado. Ué, mas espera aí. Talvez eu possa ter feito mau uso. Ah, eu não tenho as minhas posses hoje. Talvez eu possa ter feito mau uso. Ou não chegou a minha vez de ser provado nessas questões e de também vivenciar, porque a lei é justa. Se um dia eu não fui, no outro serei. É a lei, isso é claro. E aí entra a doutrina, porque ela nos deixa isso muito claro. Isso é nítido. Ah, mas eu não vejo assim. O que será que está nos faltando quando a gente não vê assim? Não será, de repente, reconhecermos a nossa humildade inferior perante essas questões? E aí nos colocarmos à disposição? Aonde? Através de um grupo de estudo, através de uma conversa, de buscar as obras espíritas, de fazermos o nosso evangelho no lar. Porque o que é o evangelho no lar também? Não só aquele ponto de luz que traz a paz ao nosso ambiente, que faz com que ali o nosso lar seja realmente abençoado e protegido. Também é para despertar essas questões, para nós fazermos as nossas interpretações de forma racional, de forma verdadeira, de forma justa. E para entendermos o que nos foi dito. Também o que você entendeu? Eu entendi isso, eu entendi aquilo, ok. Daqui a um pouco essas duas opiniões convergem para aquilo que tem que ser, para a verdade absoluta. Então, o Evangelho é muito mais do que a gente pode ver. Claro que o ponto principal é esse. É a paz, é a harmonia, é a proteção. É isso sim, não tenha dúvida, estar com Jesus. Mas ali também está um mecanismo para a nossa evolução, para o nosso progresso, para o nosso discernimento. Aí que eu me perdi aqui. Tá, eu já falei numa outra vez também que o braço está ficando curto. E a Márcia não deixou o meu óculos aí. O nosso óculos, como eu falo. Aqui, espírito. Ó, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe o que não deve pagar o mal como mal, e que as faltas de uns não autorizam as de outros. A história da lei do talhão, né? Não é olho, por dente, como a gente pensa. Ah, ele me fez, eu vou devolver. Não, eu sou igual. Não somos nós que vamos fazer essa questão. Não somos nós que vamos separar o joio do trigo. Né? A lei é que vai ser aplicada. Não nós, que somos nós juízes, para aplicar alguma coisa, para querer igualdade. Outrora fizemos isso, gente. Mas é que hoje já não nos cabe, pela nossa compreensão. Se sofre na sua posição, dirá, espírita, que sem dúvida o mereceu,
porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora dessa autoridade, devendo agora sentir os outros sofrerem. Porque se não for assim, a lei é falha. Deus não é justo. Quer dizer, eu faço mau uso e não respondo. Ou eu não fiz nada e estou respondendo. Que lógica é essa? Percebe que é o olhar de entendimento. Não, a gente não fala que não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Ponto. Isso é uma verdade absoluta. Por que eu sofro injustamente? Que Deus é esse que só quer o meu mal? Que só quer o meu choro? Não é Deus. É a lei. Eu preciso, de alguma forma, me reharmonizar. Então, se eu passo por determinada situação, é por minha responsabilidade. E porque eu pedi e consenti. Eu digo, olha, eu quero a minha existência dessa forma. Salvo as questões daquelas reencarnações compulsórias, nós temos plena consciência. Claro que aqui, pelo véu do esquecimento, nós não lembramos. Mas se tem uma assinaturazinha lá na nossa programação reencarnatória, a gente botou. E quando a gente chegar lá, a gente vai ver, puxa vida, fui eu mesmo que pedi isso. E aí é o confronto. É a hora que a gente se reconhece pequeno. Porque o nosso orgulho encarnado não nos deixa olhar dessa forma. A gente se acha vítima. E não o somos, gente. E Deus, e Jesus, e toda a espiritualidade, ela não quer que a gente nos veja assim. Ela quer que a gente nos reconheça como humildes. Sabedores de que não estamos sozinhos, que estamos amparados o tempo todo. Mas, de novo, desde que assim a gente compreenda e o queira. Porque se eu só quiser botar a lente do vitimismo, eu vou pôr. E aí em mim, o nererê, e aí baixa e botar em cima de mim. E aí aquela história do fardo pesado. O meu fardo está muito pesado, mas está pesado porque você sobrecarrega ele. Não foi Deus, não foi Jesus. Então é um olhar, gente. É uma mudança de postura e de pensamento em relação a isso. Se é obrigado a suportar essa posição, na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como a uma prova de sua humildade. Falamos agora. Necessária ao seu adiantamento. Se sua crença o guia na sua conduta, ele age como desejaria que os seus subordinados agissem para com ele, caso fosse o chefe, porque é assim. Eu tenho que ser bom para o outro também ser bom comigo. Agora, se o outro não é bom comigo, o problema já não é mais meu. O meu papel é ser o meu melhor possível, é ser o mais resignado possível, é ser melhor do que eu fui ontem. Ah, mas a sociedade, o mundo não me deixa viver dessa forma. Está tudo conspirando contra mim. De novo, padrão vibratório. Faixa de pensamento que você está se colocando. Você está se colocando numa posição de inferior, sendo que você não é tudo isso que você está querendo mostrar. Porque a gente se coloca nessa posição, mas não se resigna. Não, eu estou inferior nesse momento, mas eu não deixo ninguém pisar em cima de mim. É contraditório, não é? Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera, e a quem deve a seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que sua fé lhe infunde, e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá que pagar cedo ou tarde. Nada fica oculto. De novo, eu não sabia. Essa não cola. Tenta outra aí. E a gente vai tentar muitas e nenhuma vai colar. Porque nós, espíritas, de novo, não somos superiores, não somos melhores do que ninguém, mas nós já caminhamos um pouquinho. Nós já avançamos, nós já compreendemos. Essas verdades já nos são ditas. Se a gente não as aceita, é pelo orgulho. Não é por falta de conhecimento. É simplesmente por falta, pelo nosso orgulho, que não nos deixa reconhecer que somos inferiores perante essa força maior.
De novo, ser inferior não é ser menos, não é na questão de nos rebaixar, é muito pelo contrário, é muito longe disso. A gente percebe que cada criatura tem o seu valor específico, nas linhas da própria vida. Não desprezar a ninguém, seja na posição em que se encontra, na posição de superior ou de inferior. Tudo está em harmonia, por mais difícil que nos pareça. Melhor seria mantermos a harmonia para conosco e para com os outros, não nos achando vítima e não levando os nossos pensamentos de contrariedade. Deus criou as leis para sustentar o que Ele fez em sintonia com o amor. A lei não é para nos punir, não é para nos cobrar nada. Deus não é mercador, não é banqueiro. É muito claro, é para cumprir o amor. E para manter esse amor na sua essência e na sua verdade, a gente precisa de leis, de diretrizes, de caminho reto, caminho, verdade e vida. Nós não queremos ir ao Pai? Queremos, mas a gente não quer ir por Jesus. Quer ir pelo caminho que nós mesmos vamos inventar, vamos lapidar uma estrada para nós. A gente nem tem capacidade, essa estrada, ela até já está trilhada. Por quê? Porque essa estrada é o amor. É uma essência verdadeira. E nós, no nosso orgulho, achando que somos superiores, formos abrir essa estrada, a gente vai abrir uma estrada toda torta, toda pedregosa, que nós vamos ter que transcorrer no retorno. Por quê? Porque do ponto em que nós mudamos a nossa rota, não tem atalho para a rota certa. Nós precisamos voltar. E então nós vamos percorrer esses mesmos caminhos. Através da onde? Da lei da reencarnação ou da nossa própria existência quando já tomamos o conhecimento. Nós vamos desprezar uns aos outros pelo simples orgulho, por diferença de posições que podem ser mudadas a qualquer hora. A gente não viu agora. Não somos todos iguais no quesito de composição humana, gente. Somos, né? Então por que eu vou me julgar melhor do que qualquer outra pessoa? Por que qualquer outra pessoa vai se julgar melhor do que eu? Cada um é que tem que fazer a reflexão. Está tudo certo, está tudo alinhado, está tudo em harmonia. Ah, mas só porque eu não estou na posição de superior agora não está em harmonia? Só porque eu não tenho dinheiro está tudo errado? Só porque eu não estou mandando é injusto? É a lente. Percebe? É nós olhando somente para o nosso umbigo e não querendo ver o contexto. Ah, eu não concordo. Não precisa, não tem que concordar comigo. Quem sou eu? Aqui, não sou superior. Condição igual. Agora, quando formos confrontados, e aí? Aí vai dizer, eu não sabia. Complicado, né? A diferença que não existe nessa composição humana não está somente nas nossas vibrações. É ali que nós temos diferenças um para o outro. Uns estão num padrão vibratório melhor do que outros, mas não nos faz melhor do que ninguém. Só nos difere nessa condição. Aqueles que estão numa condição hoje de superior e que não têm a moralidade estão num padrão diferente do nosso. Que não estamos nessa posição, que estamos na posição de inferior, cumprindo o nosso papel como espíritas, como cristãos e sabedores de que não
nos cabe nenhum tipo de apontamento. De novo, por que está falando tanto em julgamento e apontamento? Porque nós ainda cometemos esses deslizes. E não é uma crítica, não é um apontamento, e nem tampouco o próprio julgamento. É só o discernimento. Às vezes nós nos pegamos, principalmente nessas questões, como a gente estava falando, de política. Vou usar um exemplo. Não se deve falar de política, mas fazer só o exemplo do contexto. Nós não olhamos para aqueles que mandam e não emanamos lá o nosso sentimento contrário. De novo, por que a gente faz isso? Porque a gente quer que aquele irmão lá sofra. Não falou hoje, na abertura dos trabalhos, para quem estava aqui, nas questões que acontecem para com os irmãos de jornada? Às vezes a gente pode olhar um irmão de jornada em maior dificuldade. E aí? Será que ali não está uma reharmonização? Porque ele não está passando por esse momento agora porque fez mau uso? Mas não. Às vezes as pessoas olham para esses irmãos e dizem: é um vagabundo. Tem que passar fome mesmo. Ah, o irmão está drogado. Ah, tá, porque é sem vergonha. Nos faz melhor esse tipo de pensamento em relação a esses irmãos que nesse quesito estão diferentes de nós. Mas esse estado desses irmãos também é transitório e passageiro. Por que a gente mantém esse orgulho? Por que a prepotência dos homens é motivada pela falta dos segredos de Deus e das suas leis? Por quê? Porque a gente não busca o entendimento. Simples assim. A gente não busca compreender. Mas, de novo, tem uma lógica ali. Ou, e as posições, não podemos levar quando abandonarmos o corpo de carne. Não está lá no Evangelho de Lucas? Tolo, que fizeste dos bens que entesouraste na terra, hoje mesmo tua alma será arrebatada. Que fizeste? Para quem ficarão os teus bens? Percebe? Já estava lá. Pode ser tirada a hora que quiser. E aí, da forma que pode ser retirada, a nossa vida, que também não nos pertence totalmente, ela também pode ser retirada. E aí vem o túmulo. E o túmulo é uma alfândega diferente. Não passam essas riquezas. Não passam as nossas posições. Passam somente aquilo que levamos de mais puro no nosso ser. Inclusive a nossa resignação para com as circunstâncias em que estivermos vivenciando. Percebe que quando a gente olha a lei e não nos vitimiza e sai vencedor e fortalecido dessa jornada, isso vai passar pela outra. Mas o meu orgulho, a minha prepotência, o meu dinheiro não vai me colocar num bom lugar. Então, de novo, são experiências que nos chamam à realidade. Somente passa para o lado de lá a consciência carregada dos seus próprios feitos, de preferência do bem. E o Espiritismo é o que tem as maiores probabilidades de nos explicar essas questões. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênesis, Livro dos Médiuns, Pentateuco de Kardec. A base da codificação espírita. Por quê? Porque é a terceira revelação, é o Consolador prometido. Kardec, o único que foi assistido por toda a equipe do Espírito da Verdade. Então, pode qualquer um contestar. Ali está a verdade. Ali está exatamente a nossa estrada, o início da nossa caminhada para a verdade. Porque quando Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Ele disse para nós buscarmos esse conhecimento, buscarmos o entendimento, mudarmos o nosso olhar perante essas questões. Mas nós ainda não queremos fazer. Está tudo certo.
Cada um é responsável pela sua caminhada, pela sua jornada. Ah, mas não foi assim não. Não. Nunca, não pode ter sido assim. Qual é a outra verdade então? Vamos continuar esperando a volta do Cristo? É, porque o Cristo disse que ia voltar. Não mais em carne. Não tinha mais necessidade, não tem mais necessidade. Quem está esperando a volta de Jesus encarnado, esquece. É em espírito, em verdade, e já está aí. A gente já falou numa outra oportunidade, Jesus já desceu daquela cruz, né? Não está lá de braços abertos pregado mais. Ele está agora de braços abertos nos esperando, nessa estrada, nessa caminhada, que se faz necessário vivenciarmos as experiências, ora como posição de superiores e ora nessa posição de inferiores. É uma balança, é um equilíbrio. Se só vivenciarmos uma experiência, como podemos evoluir? Eu só vivi a abundância, eu não conheço o sofrimento. Não, eu só vivi o sofrimento, eu não conheço a paz. Percebe que não tem como? Vai ficar destoado. A omissão perante os outros, a omissão e os deveres aos companheiros de jornada é falta grave perante a nossa própria consciência. Todos somos irmãos ligados uns aos outros pela consciência universal. Respiramos da mesma atmosfera dosada pelo Criador. Ou alguém aqui está respirando um oxigênio diferente? Alguém aqui não está recebendo as bênçãos celestes porque a espiritualidade não está trazendo? Não. Percebe a nossa diferença? Se alguém eventualmente adentra na casa espírita e não recebe tudo aquilo que gostaria, tudo aquilo que busca, tudo aquilo que espera, é porque também não se colocou à disposição. Não fosse assim, a casa espírita também é falha. Não é. Percebe? Somos nós para com nós mesmos. De novo, é nós é que nos colocamos à disposição dessas questões todas. Quando nos propusemos a ser pessoas melhores, que a gente adentra a porta da casa espírita, a gente tem que aqui estar na posição humilde de pessoas necessitadas de amparo, nos colocando na posição de inferior. Não, eu tenho que adentrar a casa espírita e hoje eu tenho que receber a minha bênção. Porque o passe que eu vou receber hoje tem que ser dado de forma forte. Porque tem isso, né? A gente quer passe forte. Nunca vi, mas tudo bem. Eu, na minha posição de superior, da minha arrogância, da minha prepotência, achando que só porque adentrei a casa espírita vou sair melhor. Não é assim que as coisas funcionam. Direitos todos nós temos. Na pauta das nossas existências, em confronto com o que existe na nossa retaguarda. Somos privilegiados pelas conquistas que o tempo nos premia na ascensão da vida. Porém, não podemos nos esquecer dos deveres a cumprir diante dos outros. É uma mão de via dupla, né? Só a mim? Farinha pouco me ouvirão primeiro? Não funciona. Compete-nos a nós respeitar os que nos ajudam a viver, para que o próprio respeito nos garanta a tranquilidade. Não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que o outro fizesse para comigo. Simples assim. No entanto, na posição de superiores, podemos assumir dívidas para com os nossos irmãos inferiores. Se os nossos feitos não compartilharem com a harmonia da criação, batata, vamos sim criar uma desarmonia e automaticamente vamos ter que nos reharmonizar. Não tenha dúvida. Vejam que interessante essa fala. Essa fala é de André Luiz. Nosso direito é ser honesto. O nosso dever é respeitar a vida que o semelhante leva. O nosso direito é a honra onde quer que andemos e que posição ocuparmos. E o nosso dever é o encargo de trabalhar em silêncio nos moldes do exemplo, para ajudar quem ainda não despertou.
O nosso direito é nos interessar pelo autoaprimoramento e a nossa incumbência é trabalhar constantemente pela paz de todas as criaturas de Deus. Somos parte da obra, somos trabalhadores da última hora. Como a gente sabe, o Cristo conta com nós. A gente precisa dar nossa parte de contribuição. Vivemos sem orgulho e vaidade. Nós somos responsáveis pelo que somos e fazemos. Recebemos de volta o que somos e o que fazemos. Tal é a lei. Quando diz que a gente precisa olhar a nossa retaguarda, quem é que está atrás de nós? Talvez nesse momento cada qual aqui possa se perguntar: poxa, aquele meu familiar, gostaria tanto que ele estivesse aqui. Ele pode estar no momento certo aqui. Se hoje ele não está, é porque talvez não tenha chegado a hora dele. Mas você está. Você está aqui olhando para ele não com um olhar de julgamento ou com um olhar de superior. Eu estou melhor, eu fui na casa espírita hoje e você não foi. Agora, estarmos aqui pensando nesse ente querido que não veio, isso sim nos coloca em trabalho com a retaguarda. Porque a gente também muda e atrai as pessoas pelo nosso exemplo. Disse, somos o que fazemos, somos o que sentimos, agora verdadeiramente. Não naquilo que eu quero passar para vocês e que talvez eu ainda não seja. Então, muito cuidado, porque é nessas horas em que eu trago para mim responsabilidades e dívidas. Percebe como a gente tem que fazer a nossa parte? Desce elevando. Desce elevando aqueles que te comungam a convivência. Se estamos aqui, nos colocamos na posição de iguais, para que a vida em torno suba igualmente de nível. O Mestre não desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência? Jesus era superior em relação a nós à época que veio? Sim. Já tinha galgado a sua evolução. No entanto, o que ele fez? Eu vou lá. Ele não se colocou numa posição de igual, ele reencarnou da Terra, ele não precisava não. Ele veio e desceu. E nós? Subimos um degrauzinho a mais e aí já não queremos mais também ajudar aqueles que caminham para conosco, só porque somos espíritas, só porque achamos que somos superiores e que detemos já o conhecimento necessário a nos levar na nossa evolução para todo sempre. De novo, essas coisas são para nós refletirmos. Precisamos ser homens inteligentes. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Então, aquilo que a gente já compreende, a gente precisa levar, principalmente nas questões do nosso Evangelho do Mestre Jesus Cristo. Aquilo que a gente já tem compreensão, a gente tem que levar. De que forma? Através de sentimento, através dos exemplos, através até da instrução, porque alguma coisinha a gente pode responder. Se a gente não pode responder questões muito complexas sobre a criação, a gente pode responder sobre as questões do Evangelho, do amor, da caridade, da fraternidade, do respeito ao próximo. É pouquinho? Não, é o suficiente para a gente fazer a transformação. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se
para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. A gente sabe, amar-se é individual, mas nós vamos avançar pelo coletivo. Se aqui estamos hoje nessa casa espírita, todos nós conectados com a luz bendita desse Evangelho, é para que todos nós nos fortalecemos. Todos nós estamos unidos pelo pensamento, ao qual devemos sim elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, para que a gente possa ser socorrido e amparado em todas as nossas dores e necessidades, bem como aqueles nossos irmãos, aos nossos familiares, que se encontram também necessitados da luz bendita, da palavra, daquilo que consola e conforta. Isso é um papel que nos cabe, essa é uma responsabilidade que precisamos ter todos os dias das nossas vidas, quando elevamos o nosso pensamento ao Pai Maior, nos conectamos com a luz e com essa espiritualidade bendita que nos fortalece e que nos diz: caminhe, irmão, venham junto, estamos todos nós prestes a cada vez mais nos melhorarmos e a subirmos a escada de Jacó, rumo à ascensão e à evolução dos nossos espíritos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus se faça presente no íntimo de cada um de vocês, para todos sempre. Que assim seja.